Então, já podemos? Acho que essa live a gente começou, eu liguei para o Ferrari, nós estávamos conversando e o papo estava bom, e a gente estava gostando de conversar e achou que devia compartilhar das nossas ideias com a geral, ou com quem quisesse ouvir, né? Exatamente. A ideia foi do André. Ele ligou para mim, a gente começou a conversar, o papo estava bom, ele falou, por que a gente não põe essa nossa conversa numa live, né? E dando um passo para trás disso, né? O André, ele é cantor, ele é um dos cantores da Muvuca. A gente se conheceu aqui em Uberlândia, eu sou de Uberlândia, o André é de Uberlândia. E aí a gente se descobriu com essa afinidade. Ele gosta de cantar, eu gosto de compor. E eu estava começando um projeto musical que hoje em dia já está bem deslanchado, que chama Muvuca Musical. A ideia da Muvuca surgiu porque com a internet, com o advento da internet, ficou possível fazer música sem precisar colocar todos os músicos dentro do estúdio. Então, eu tinha várias composições que estavam paradas e eu comecei a comprar uns programas de para gravação, porque essa é outra facilidade para o produtor musical também, que os softwares para gravação ajudam demais. Você põe o software no seu laptop e você tem quase que um estúdio em casa. Aí comprei uma placa de som e tal e falei, vou começar a produzir música pela internet. E aí, como a ideia era ir chamando músicos que estão, músicos lá, os amigos que eu tenho de São Paulo, músico que está lá na Bahia e tal, e produzir via internet, e era um bando de gente, aí Muvuca, né? Que é um bando de gente. Quando o André vem gravar aqui em casa, é um dia para nós, é tipo um spa. Justamente, a gente vai do começo da tarde e sai no final da tarde, geralmente, né? Aí o André chega aqui, né? Porque para gravar aqui no meu computador é mais fácil, tem os microfones e tal. Aí a gente fica uma 2 horas batendo papo. E aí, quando a gente vê que o tempo está acabando, a gente fala, vamos gravar logo isso. E é sempre assim. E aí é um processo criativo, porque todas as vezes, né, a gente tem um processo de gravação. Marcelo me manda a letra da música, me manda o rascunho da música, que geralmente é ele cantando, e dando, né, mais ou menos como a música vai ficar. E aí ele me pergunta, topa? Logicamente, essa pergunta é quase sempre a resposta é topo. e, então, e aí, muitas vezes eu chego lá na casa do Marcelo sem muita afinidade, nem com a música, nem com a letra. Né? Eu já li a letra, já ouvi a música, mas eu confio mais no nosso processo juntos de criação. Daí a gente começa a conversar sobre a música, começa a conversar sobre a vida, começa a conversar o que aquela música tem a ver com a gente, né? E aí entra o processo de autoconhecimento, né? Que a gente pode usar qualquer coisa da nossa vida, qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer problema, qualquer dor, qualquer alegria, para nos olhar. E esse é um exercício de autoconhecimento. E aí eu não sei como que vai funcionar a nossa dinâmica, a gente pensou em conversar, né? E aí, Marcelo, eu queria que você falasse, então, se a gente pode fazer isso tudo para nos conhecer, então pode ser um exercício contínuo, e muitas pessoas têm dito que autoconhecimento, não existe felicidade sem autoconhecimento, não existe realização sem autoconhecimento, não existe vida sem autoconhecimento. Então, por que autoconhecimento é importante? Se é que é importante. Eu vou começar a falar todas as frases dos banners da oficina aqui. Eu já vou responder. Antes eu queria falar uma coisa. Então, nesse feliz encontro meu com o André,
tem essa coisa de eu ser músico, compositor, e ele ser músico, cantor. Então, combinou, né? Aí, ele também é terapeuta e eu sou professor de autociência, então também combina, por isso que os nossos papos são sempre muito ricos. Só para fechar a ideia do porquê do autoconhecimento cantado. Aí, quando a gente foi combinar de fazer essa primeira live, eu falei, vamos lá conversar. Aí ele falou assim, por que a gente não pega uma música da Muvuca e fala a respeito dela? Aí eu achei a ideia genial, o André que teve a ideia. Por quê? Porque, né, na oficina, quem já conhece a oficina, eu estou sempre falando de autoconhecimento, mas não ligado a uma obra, uma música. E agora, hoje a gente vai falar de uma música que contém um conteúdo de autoconhecimento, que é legal, música, cantado e tal. Fica menos denso, né? E depois, quando a gente falar, que vocês ouvirem a interpretação da música, né, o que tem de autoconhecimento na música, que vocês ouvirem a música vai ficar bem mais ampla do que só a primeira ouvida, sem uma espécie de ampliação, estudo da letra da música. E aí a música vai virar uma espécie de mantra. E é um mantra, né? Toda música é um mantra. E aí, assim, para contextualizar, para quem não sabe, né? Até eu me surpreendo às vezes com o Ferrari, né? E aí ele me mandou a música, então lá no convite, eu não sei se está tudo lá, Marcelo, mas lá no convite tinha a música, né, no Spotify, tinha o clipe no YouTube. Isso aqui, aproveitem aqueles links lá, porque o Ferrari tem uma obra completa, né, Ferrari? Vamos à sua primeira pergunta, então. Repete ela aí. Então, eu falei assim, já que o nosso tema é autoconhecimento, e tantas pessoas estão falando de autoconhecimento, e estão estimulando o autoconhecimento, e um monte de gente dizendo que essa época é importante para o autoconhecimento, essa época de reclusão, de tantas coisas que estão nos cercando, né? Lá de fora e aqui dentro e aqui dentro. Então, e a pergunta é, se autoconhecimento é importante e se é importante, por que então é importante? A Luísa escreveu o que eu vou falar aqui. Antes de entrar na frase propriamente dita, vamos entender a questão do autoconhecimento. A oficina ela é uma escola de autociência, ela ensina a prática da autociência. E eu criei essa palavra não existe, autociência, para dividir a relação causa e efeito. No começo da oficina eu usava a palavra autoconhecimento. Só que a palavra autoconhecimento, ela não aponta para uma prática. O autoconhecimento, na verdade, ele é o produto de uma prática. Então, você chega ao autoconhecimento, você produz o autoconhecimento, mas para você chegar ao autoconhecimento, produzir, tem que ter uma prática, e não tinha uma palavra que apontava para essa prática. Tinha algumas, assim, que não me interessava usar, porque elas estavam ligadas a tradições religiosas, algumas tradições filosóficas e tal. E eu queria uma palavra que apontasse sem ligação nenhuma, solta. E aí eu inventei essa palavra, autociência. Então é importante a gente entender, né, para entender de autoconhecimento, que a relação entre ciência e autociência. Quando o cientista vai para o laboratório produzir o que ele produz, ele chama de conhecimento científico. Então, o cientista ele pega um objeto e estuda o objeto. Pode ser, vai estudar uma planta, vai estudar um organismo. Nesse exato momento, deve ter muitos cientistas estudando a biologia do vírus, né, a molécula lá, para ver como é que faz. Então, ele pega esse objeto de estudo, investiga, analisa, vai tentando entender o funcionamento desse objeto que ele está investigando para produzir conhecimento científico.
Então, tem uma prática que produz o conhecimento científico. Essa prática na ciência recebe o nome de método científico. É o famoso método científico. Quando um cientista, uma pessoa vai para a escola estudar para ser um cientista, uma das primeiras coisas que ela aprende é o método científico, que tem a ver com você observar, formular uma hipótese e depois colocar à prova. Basicamente, esses 3 passos. Você observa, forma uma hipótese sobre o funcionamento, põe à prova para ver se é mesmo. Muito bem. Então, o método científico ele está fundamentado na observação. Você observa o objeto, estuda, faz hipótese sobre ele, põe à prova para ver se realmente é daquele jeito e vai produzindo conhecimento científico. Se não existisse a produção de conhecimento na nossa coletividade, a gente não teria nenhum conhecimento científico, é zero. Todo que a gente tem é porque já teve pessoas que foram produzindo conhecimento científico e fica de herança para as novas gerações. Toda produção vai ficando de herança para as novas gerações. Muito bem. Isso é quando você vai estudar a natureza, os objetos, o funcionamento da natureza, dos objetos da natureza, o mundo vegetal, animal, mineral e tal. Aí você usa a ciência. Agora, quando você vai estudar a si mesmo, o método científico não funciona. Porque não adianta você colocar um microscópio na sua mão, você não vai se entender só porque você colocou um microscópio na sua mão. Você vai entender um pouquinho, você vai entender que você é feito de carne, mas aí você vai estar estudando a carne, a sua carne e a carne se poderia estudar, sei lá, qualquer ser que tivesse carne e tal. Então você precisa usar um outro método para produzir autoconhecimento que não é o método científico. Que método é esse? É o método autocientífico. Você deve, então, praticar autociência e, através da autociência, você vai produzir autoconhecimento. E o motivo de só ser possível praticar produzir autoconhecimento através da autociência é porque só o indivíduo tem acesso a si mesmo. Eu não tenho como entrar no André. O André não tem como entrar no Ferrari. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Wesley não tem. Eu peguei o Wesley. Wesley Nazaré, querido. Só o André consegue entrar no André. Só o Ferrari consegue entrar no Ferrari. Então, a ciência fica impossibilitada de produzir autoconhecimento. Então, para se produzir autoconhecimento, o indivíduo, e ele não precisa ir para a faculdade para isso, porque ele já tem as faculdades necessárias para isso, são as faculdades humanas. O indivíduo tem que funcionar como se fosse um cientista. Um cientista de si mesmo. Olhar para si, que é uma coisa que só ele consegue fazer, ir lá, observar os seus funcionamentos mentais, as suas emoções, as suas crenças, os seus valores. Observar tudo isso nele, que só ele consegue observar, ninguém mais. E, através dessa observação, produzir o autoconhecimento. E, entendido isso, a gente pode, então, responder a sua pergunta. Se o autoconhecimento é importante e qual a importância dele. Então, vamos fazer uma analogia. Imagina a humanidade sem nenhum conhecimento científico. Nenhum, zero. Né? O coronavírus ia chegar, isso é uma peste negra, e a gente nem ia saber, porque não ia ter nem conhecimento de bactéria, de DNA, que é o que envolve o coronavírus, de molécula, né? Que também é o que envolve o vírus e tal. Enfim, não ia dar nem para ter quarentena, porque não ia saber o que está acontecendo. Então, a ausência
do conhecimento científico dificulta demais a viver. E quanto mais conhecimento científico a gente tem, facilita viver. Se vive melhor. Conhecimento científico possibilita que a gente viva melhor. Agora vamos trazer isso para o autoconhecimento. Não, antes de trazer para o autoconhecimento. Então, quando não tem conhecimento científico, o que tem? Quando falta o conhecimento científico, o que é a falta do conhecimento científico? A ignorância. Exatamente. A falta do conhecimento científico é a ignorância do funcionamento das coisas. Por exemplo, a lei da gravidade é um conhecimento científico. O funcionamento da gravidade. Antes não tinha o conhecimento do funcionamento da gravidade. Então, o que tinha? Tinha a ignorância sobre o porquê que as coisas se deslocavam, caíam, se deslocavam daquele jeito e tal. Daí Newton foi lá, estudou, produziu conhecimento científico e aí desapareceu a ignorância sobre o funcionamento da gravidade, o peso, a velocidade, o deslocamento, veio tudo daí. Então, quando não tem o conhecimento científico, tem a ignorância. E a ignorância atrapalha viver bem. E o conhecimento científico ajuda. Agora, vamos trazer para o autoconhecimento. Sim, ótimo. Cada um de nós tem um funcionamento. Igual o funcionamento da natureza, igual o funcionamento das moléculas, igual o funcionamento da gravidade. Todo mundo tem um jeito de funcionar. E, coletivamente falando, o nosso jeito de funcionar, ele é duplo. Ele é existencial, porque a gente existe, e ele é humano, porque todos somos seres humanos. Então, o desconhecimento do que é ser e do que é humano é o quê? Ignorância sobre ser, ignorância sobre humano. Exatamente. E ignorância sobre ser humano. Exatamente. Porque nós somos seres, que é o fundamento, e ser, não só seres, humanos. Então, tem um fundamento que é o ser e humano. Se a gente não conhece o ser que somos e não conhece o humano, a gente está na ignorância. Se a gente está na ignorância, a gente vive mal. Agora tem uma terceira coisa no autoconhecimento. Aí a gente fecha essa ideia do objeto do autoconhecimento. Então a gente deve se autoconhecer como ser, como humano e como fulano. Ser humano fulano. Então, pegar o meu caso. Eu devo me conhecer enquanto ser, enquanto humano, enquanto Ferrari. O Ferrari é o fulano. Então, são 3 níveis de autoconhecimento. O existencial, o psicológico, mental, que é humano, e o pessoal, que é o meu. No seu caso, ser humano, André. E no caso de cada um é isso. Nos 2 primeiros casos, que é o ser e o humano, a gente pode ajudar um ao outro, trocando autoconhecimento. Eu me investiguei existencialmente e descobri isso sobre a minha existência. Tem muitos ensinamentos e mestres espirituais que estudam a existência e aí eles compartilham o que eles descobriram. A gente pode também estudar, compartilhar um com o outro e vai ser comum o nosso descobrimento sobre o que é humano, sobre a humanidade. E aí a psicologia faz só isso, estuda o funcionamento psíquico, o funcionamento humano. No pessoal, aí cada um está por conta própria. Cada um por si, Deus por todos. Cada um por si, praticando a autociência. Então, para concluir a resposta, eu vou usar uma frase da oficina que eu uso muito para ilustrar a importância do autoconhecimento, que é: para viver mal, ignorância serve.
Se você quer viver mal, ignorância serve. Para viver bem, só com lucidez, ou seja, só com autoconhecimento. Acho que você concluiu o ciclo aí do raciocínio. Então, eu queria entender assim. Então, por que que esse me entender, me ver como ser, como humano e como indivíduo, Isso. vai me fazer viver bem? Qual que é a ligação entre uma coisa e outra? Você é um usuário. É isso que eu preciso entender. Você, enquanto ser, você, enquanto ser, que é o fundamento, você é um usuário da natureza humana e da natureza humana customizada. A sua natureza humana customizada é o André. Você é um usuário do smartphone, vamos dizer assim. Se você ignora como que o smartphone funciona, isso te impede de usar bem. Você não consegue digitar, você não consegue acessar o vídeo, você não consegue enviar mensagem, você não consegue receber mensagem, você não consegue usar a tecla para abrir os aplicativos, não consegue instalar, você não consegue fazer nada. Basta você lembrar de quando você começou a usar o smartphone, como é que era complicado usar. Você precisa de dicas. Até hoje, uma das coisas que mais tem no YouTube é tutorial de como é que usa tecnologia, né? Como é que usa celular, como é que usa Facebook e tal. A ignorância te impede de usar bem as coisas, qualquer coisa. Você, enquanto ser, é um usuário da experiência humana, usuário da natureza humana. E se você não tiver consciente, lúcido, de como a natureza humana funciona, você não consegue lidar bem com a sua experiência humana. Se você não souber como é que o seu sistema de crenças influencia na sua vida, o que você faz com ele? Como que você adquiriu ele? Como é que você faz para mudar isso? Para que serve o pensamento? Para que serve a imaginação? Para que servem as emoções? Para que serve e como é que funciona o seu arbítrio? Tudo isso é o modus operandi do ser humano. E mais coisas, né? Se você não está consciente do que é, o que é e como funciona, você não consegue usar. Não consegue funcionar bem. Você não funcionando bem é você vivendo mal. Massa. E aí nós vamos falar então de uma música específica? Um Homem. Um Homem foi a primeira música, a primeira música que fizemos, que eu coloquei a voz na composição do Marcelo Ferrari. E, então a gente fez esse processo, né? Marcelo me manda a letra, me manda o rascunho da música, a gente chega lá, conversa sobre a música, vai para o estúdio, vamos cantar a música e aí a gente vai ajustando voz, melodia, interpretações, melodias, segunda voz, né? Nessa música Um Homem, que está lá no YouTube, Muvuca Musical Um Homem, tem lá mais de uma voz minha em uma música. E aí depois, o que acontece? A gente faz um material bruto, Marcelo Ferrari masteriza, regula, me manda falando, e aí, André? Falei, beleza, põe não sei o quê, falta não sei o quê, tá ótimo assim, né? Geralmente é assim. Acho que eu tô sentindo falta de um pandeiro, né? Algumas vezes a gente faz isso. Sentindo falta de um pandeiro, esse baixo não tá legal, e a gente vai construindo então a música. E aí, o Marcelo depois pega um clipe, né? Geralmente um clipe pronto da internet, né, Marcelo? E junta na música. E essa música especificamente, quer dizer, eu acho que eu gosto de todos os clipes, mas esse clipe eu acho que ele é muito ilustrativo. É tipo, cara, o que você tá vendo é o que o homem tá fazendo, e esse homem é você. Então vamos à música? Vamos. Eu olhei aqui no YouTube e 4 anos que a música foi publicada. 25 de março de 2016. Foi uma das primeiras músicas publicadas da Muvuca. A Muvuca é esse trabalho da música que eu estava falando no começo, mas como eu tenho esse trabalho com a oficina,
claro que, né, ela acaba sendo como se fosse uma trilha sonora da oficina. É, isso aí. Foi uma das primeiras que a gente gravou e ela é uma das músicas mais antigas que eu tenho. Porque eu estava pensando, né, quando a gente foi escolher a música, a gente pegou algumas que a gente lembrava pela memória, surgiu a música Um Homem, e aí a gente falou, vamos nessa, essa é boa e tal, e a gente concordou de ser essa. E eu falei, pô, como é que foi a circunstância da composição da música, né? Essa é a música que eu compus na juventude, né? Falar juventude já deixa a gente velho, né? Mas eu devia ter lá por volta dos 20 anos, por aí. Foi bem numa época que eu estava de ruptura, assim. Eu tocava com banda de rock, e a banda de rock que eu cantava na época, que eu tocava, cantava e compunha. Aí tinha uma proposta de fazer uma coisa meio engraçada, como se fosse Mamonas Assassinas, assim. Mas aí eu comecei a ficar meio introspectivo, né? Eu não... Comecei a me interessar por autoconhecimento e começou a surgir uma introspecção dentro de mim, né? E essa música, ela é introspectiva. Ela propõe uma introspecção. Então eu fiz ela nesse momento de rompimento, assim, eu estava querendo mesmo me aprofundar no autoconhecimento. E comecei a me aprofundar e o resultado desse começo de aprofundamento foi a letra e essa música. Lembrando da letra, antes da nossa live aqui, eu me dei conta que ela engloba tudo. Ela dá a volta inteira. Impressionante. Bem resumidamente, mas ela dá a volta inteira. E conforme a gente for conversando aqui, você vai ver como que tem coisa dentro dessas 20 linhas aí. Então vamos lá. Vamos para a primeira estrofe da música. Um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes que por simples falta de atitude se aprisionou numa gaiola. Eu acho que a primeira coisa da conversa, e talvez uma das mais legais que a gente vai conversar hoje, é entender defeito. Um homem Ótimo. cheio de defeito é um homem cheio de virtudes que, por simples falta de atitude, se aprisionou numa gaiola. A palavra defeito, ela está representando muita coisa sobre autoconhecimento. E eu lanço uma pergunta, então vou ficar de olho aqui, você também fala aí. Eu lanço uma pergunta. O que é defeito? No sentido de um homem cheio de defeitos. O que é defeito? Na hora que você falou só defeito, eu ia falar que é um carro que parou de funcionar. Mas então, agora, já que você colocou o homem na história, então, nossa, muita coisa, né? Vou dar uma suposição do que você quis dizer. Tá. É porque, na verdade, nós acreditamos em algumas histórias, né? Então, tem um significado de que tem defeito. Alguém tem defeito. Uma pessoa tem defeito. Então, essa é uma concepção de que uma pessoa... Eu até gosto daquela pessoa, mas ela tem um defeito. Então, eu penso que essa frase quase inocente que todos nós ouvimos. E tudo que a gente ouve e acredita vai fazendo parte de uma coisa, de um arcabouço de teorias e concepções que são as nossas crenças. Então, se eu ouço essa frase lá na minha infância, eu até gosto do seu tio, mas ele tem um grande defeito. Aí, então eu já comecei a entender que primeiro as pessoas têm defeito, eu nem sabia disso. Né? Eu comecei a incluir um conceito ou uma crença de que homens
tem defeitos. E depois? Se eu até gosto do seu tio, mas ele tem um defeito, mas significa que por causa desse defeito, ou eu não gosto de verdade, ou eu gosto menos. Então, eu comecei a entender na minha cabeça de criança de que homem tem defeito e os homens que têm defeito, as pessoas gostam menos. E se eu ouço isso da minha mãe, então, ou de uma pessoa que eu amo, que cuida de mim, que eu entendi a concepção de amor, eu vou falar, cara, se eu então tiver defeito, essa pessoa vai gostar menos de mim. E eu não quero que ela goste menos de mim. Eu vou descobrir, então, olha, a gente tem uns planos geniais. Eu vou descobrir, então, qual é o meu defeito. E quando eu descobrir, eu vou esconder de todo mundo, sobretudo dessa pessoa. Porque aí eu não perco o amor dessa pessoa, ou a aceitação dessa pessoa. Que aí ela vai me amar, ela vai gostar muito de mim e não tem o mas. O problema é que o defeito para o outro sobre mim é uma concepção que ele tem da vida e das crenças que ele foi formando para então chegar a essa concepção de que algum comportamento é um defeito. Ou alguma aparência é um defeito. Ou alguma peculiaridade do outro que não está de acordo com as minhas peculiaridades, com os meus conceitos, com aquilo que eu acho que é virtude, é defeito. E muitas vezes, um defeito para um, ela pode ser uma virtude para outro. Por exemplo, vou te dar um exemplo nosso. Um defeito de você, um defeito seu para mim, vou te falar bem a verdade. Você não canta muito bem. E que para mim é uma grande virtude, porque você não cantar bem, cara, ele me chama para cantar, eu adoro cantar. Então, esse homem com esse defeito de não cantar tão bem, é uma das coisas pelos quais o Marcelo tem virtude. Por quê? Olha a junção perfeita para mim. Por que eu gosto do Marcelo Ferraz? Ele compõe, é inteligente, pratica autoconhecimento, inclusive nas músicas, e me chama para cantar. Ainda tem um mini estúdio na casa dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor. Então, assim, o homem cheio de defeito é o homem cheio de virtude, que muitas vezes o defeito e a virtude depende da concepção e do meu olhar sobre esse defeito ou virtude. E aí, que por simples falta de atitude, se aprisionou numa gaiola. Porque pensa se o Marcelo acredita, então, que de repente ele pegou o violãozinho dele e está cantando. Ele tinha lá os seus 10, 9, 8 anos de idade. Aí o Marcelo já não canta bem hoje. Imagina naquela época ele devia cantar pior ainda. Tá cantando comigo, mano. E aí tocar também, eu não tocava bem, estava começando, os primeiros acordes de violão. E aí você toca daquele jeito assim, um homem cheio de... Aí vai mudar a nota, defeito. Então, é ruim. Então, pensa se o Marcelo, que tem uma concepção lá da família dele, que ele te cantou isso lá perto de uma tia. E a tia, naquele dia, ainda estava meio aborrecida. E ela falou assim, Marcelo, para que essa merda de música, você canta mal, você toca mal, isso nunca vai dar nada na vida. Ou, pior ainda, isso nunca vai te dar dinheiro. E aí, então, o Marcelo aprendeu que ele já não canta bem, não toca bem, que música é uma bosta, e que não dá dinheiro, e que nessa concepção que você nem pensava em dinheiro, porque o dinheiro chega até você com facilidade, através dos pais, através de avós, através de um monte de coisa, você nem pensava que você tinha que ganhar dinheiro, você fala, cara, então quer dizer que dinheiro é uma coisa que eu vou ter que ganhar, e essa coisa que eu estou fazendo não dá dinheiro, e dinheiro é muito importante, então eu vou parar com essa merda de cantar e tocar, e vou pensar em alguma coisa que dá dinheiro. Então, aí você já tem um monte de gaiola que você pode ter se aprisionado.
A primeira que gente não pode ter defeito. Se tiver defeito, não pode ser amada. Depois, não te explicar de que o defeito para uma pessoa pode ser a virtude de outra. Ou a mesmo defeito pode ser a mesma virtude, né? Que é o exemplo que nós estamos fazendo aqui. E depois, de que você tem que viver para produzir dinheiro, para ser alguém na vida. Vai ser alguém na vida, você tem que fazer alguma coisa para ser alguém na vida. Então, eu já aprendi de novo que eu não sou ninguém na vida, eu vou ser alguém na vida a partir do que eu fizer. E se essa coisa tiver dinheiro envolvido, porque se não tiver também, não vale nada. Então, tudo isso que eu acreditei, eu fui formando as gradezinhas da minha gaiola, da minha prisão. E que aí as minhas crenças vão dizer, cara, esquece essa coisa de músico. Por quê? Porque eu não faço bem, porque eu não sei fazer, porque não dá dinheiro, porque eu não sou ninguém na vida, porque eu não sei o quê. Esquece. Então, esse negócio de ser cantor ou de fazer música, cara, isso não pode ser bom, porque não dá dinheiro. Posso? Pode. Falei, né? Dei palestra. Não, legal demais, porque essa é uma coisa da arte, né? Você sabe disso. E da metáfora. A metáfora ela é aberta para múltiplas leituras, múltiplas interpretações. E isso é bom demais, porque na hora que a pessoa está lendo, ouvindo a música, lendo a letra, ela pega, puta, eu entendi assim, para mim serve isso. Então serve. Você falou assim no sentido de uma interpretação de fora para dentro, né? Eu quero falar de dentro para fora. Massa. Mas nessa aí de você tirar um juízo de valor, tipo, cantar bem ou cantar mal, porque você consegue tirar Se você for comparar com você, imagina que eu vou comparar eu comigo. Será eu canto bem ou canto mal? Em relação ao meu passado, eu canto bem hoje em dia, porque antes eu cantava muito pior que eu. E aí você avalia a sua evolução naquela coisa. Então, em relação a mim mesmo, eu até canto bem, porque antigamente cantava muito pior. Você vai praticando, vai, né? Isso para tudo, né? Agora, se você for comparar no sentido geral da sua coletividade, tipo, o melhor cantor. Para ter o melhor cantor, você vai comparar com a sua coletividade. O melhor cantor do Brasil. O melhor cantor de Uberlândia. Você tem que definir uma coletividade para se comparar com os indivíduos daquela coletividade. Vai tirar, então, um valor comparativo, porque sem comparação não tem. E, claro, isso é relativo, porque pode ser que eu goste mais, sei lá, da voz do Belchior do que do Djavan. E o Belchior é fanho, né? E pode ter que ter gente que não gosta do Belchior porque ele é meio fanho, e gosta mais do Djavan, mas o Djavan tem uma peculiaridade ali que pode ter gente que não gosta também e tal, né? De ele cantar. Então fica relativo e tal. Mas enfim, você está comparando com o lado de fora. Você pode fazer isso também, é o que eu chamei de autocrítica. Contanto que não te iniba de fazer a coisa, tá tranquilo. Eu tenho essa autocrítica. Uma outra que é legal eu falar, já que você tocou nesse assunto, é escrever. Desde criança, eu tenho muito erro de português. Nossa, meus cadernos de português parecia que tinham cortado um bife em cima, porque na hora que eu fazia a redação era só caneta vermelha que a professora mandava aí. E era cada erro assim de ortografia, minha mãe ficava assustada. Minha mãe ficou tão assustada que ela me levou para fazer um exame de eletrocefaloradiograma e tal, para ver se eu tinha algum problema mental. E não tinha. Naquela época, com o que mediram, não tinha. Era assim, parece que é a história que minha mãe conta, porque eu era bem pequeno, né? Eu tenho algum nível de dislexia. Não muito grande, mas um pequeno nível de dislexia. O que faz com que eu não me importe muito com
não reconheço muito a grafia das palavras que estou escrevendo. Então, eu acabo escrevendo no mesmo parágrafo, escrevo a palavra certa e embaixo errada. Como que pode? No mesmo parágrafo você escreveu? Mas acontece. Agora, olha só, vai ser escritor. Como? Ué, sendo, né? É. É. Se eu fosse deixar de escrever porque eu escrevo errado, não, eu ia viver muito mal, porque é uma coisa que pulsa em mim, é um desejo muito grande, tem uma vontade muito grande de me expressar através das palavras, e eu tenho uma facilidade com as ideias, o que não significa que eu tenha facilidade com a língua portuguesa. Aliás, a língua portuguesa é um enrosco de tanto acento e construções complexo, né? gramáticas. É um negócio, não é fácil. Escrever um português lindão assim, não é fácil. Mas então, eu sei que eu não escrevo, no meu português não é lindo, né? Mas eu escrevo, o que eu posso fazer? Uso corretor ortográfico, né? Leio várias vezes com cuidado. Você não deixa de fazer o que eu quero e o que eu gosto por conta dessa falta de aptidão. Então é um defeito meu, porque me comparando, todo mundo escreve com português lindo e eu não. Então eu tenho defeito. Se eu me comparar com o outro e chamar isso de defeito, sim, vai ser um defeito. Mas eu posso pensar que não é um defeito, é um diferencial. Eu sou diferente. Né? Meu cérebro até funciona diferente, tem uma certa dislexia, e é isso, minha característica é essa, que é diferente e sugêneres e não repete em ninguém. Ah, mas eu quero escrever com português sem erro de ortografia e gramática. Então, você vai ter que lidar bem com a sua característica. É o que eu faço. Eu sei que eu vou ter muito erro de português, então eu leio várias vezes o texto, passo no corretor e tal, para evitar que saia um erro de português. Eu não estou lidando com um defeito meu. Estou lidando com uma característica minha. Aí eu elimino a coisa de eu ser defeituoso. E para quem não conhece, ou não sabe, né, Marcelo, você tem vários livros, né? Quantos? Isso. Na oficina tem mais de 20 livros. Não são grandes, mas são livros. E São livros. O blog de literatura tem muito texto lá, crônicas, contos, poemas e tal, e as letras das músicas. Então tem esse aspecto de você entender que uma coisa que os outros chamam de defeito, ou que você mesmo possa vir a chamar de defeito por causa da comparação, você pode entender como um diferencial. Claro que quem deseja que você seja diferente do que você é, vai chamar você de defeituoso. E aí você tem que ter uma lucidez para conseguir lidar bem com isso e entender que a pessoa entende como um defeito, mas é uma característica sua. Então, uma história famosa do Corcunda, você conhece? Não sei. Todo mundo estava falando que o Corcunda tinha um defeito, que era a corcunda dele, né? Aí ele tá lá, o Corcunda. Aí chegou o mestre e falou, não, o cara não tem defeito nenhum. Falei, claro que ele tem, olha lá, ele é corcunda. Aí o mestre chegou lá, pediu pro corcunda tirar a camisa. Aí tirou a camisa, aquela corcunda aqui, né? Aí ele olhou a corcunda por baixo, olhou por cima, olhou do lado, olhou, falou assim, mas essa corcunda é perfeita, nunca vi uma corcunda igual a essa. Cadê o defeito? Aí os caras se ligaram, né? Não é que o cara era defeituoso, ele tinha uma característica diferente dos outros. Não é porque você tem uma característica diferente da sua coletividade que você é menos do que o outro. Você é diferente do outro. Aí você sai da ideia de defeito e entra na ideia de individualidade, de particularidade. Agora eu vou voltar a pergunta para você falar de novo. E aí depois eu volto de novo. Então você fez uma análise no sentido da comparação. Comparando a sua característica com o outro. Agora vamos supor que você chega à conclusão que você tem um defeito mesmo.
Não assim, que você tem uma característica que é sua e é diferente dos outros, e os outros chamam. Não. Se for uma característica sua, que nem a minha dislexia, que faz com que eu escreva um português ruim, isso eu não vou conseguir mudar, é da minha natureza. Eu sou assim. É mais difícil para mim escrever certinho, eu sei disso, eu tento escrever certo, lembrando dessa minha característica. Agora vamos pensar numa coisa que não é assim bem sua característica. É uma coisa que você pode melhorar em você, mas não tem a ver com a sua característica. A Anne me chutou aqui, que é o comportamento. Eu vou falar uma coisa que vai ajudar. É uma coisa que faz você viver mal. Ela é causa de um mal viver. Ela faz você viver mal e faz você sofrer. Só que se você mudar ela, e ela pode ser mudada, você não vai viver mal e não vai sofrer mais. Que coisa é essa? São as crenças, a minha visão, a minha percepção. Tem a ver. É que tem uma palavra que ela é coringa, que na hora que a gente falar, ela vai abrir um leque de entendimento para a gente. Que é a ignorância? Nesse caso, não. A ignorância está por trás de tudo, né? Mas não é depois dela, vamos dizer assim. A Anne chutou hábito. Yes! Põe ela aí, que eu venho. Põe ela aí. Põe ela aí um minuto. Oi, Horácio. Aê! É isso aí, é o hábito. Essa é a palavra coringa. O hábito. Então, quando a música está falando assim, ó, um homem cheio de defeito, ela está falando um homem que tem hábitos que fazem ele viver mal. Aí, olha como abre legal, que o homem, o viver do homem é produto do seu hábito. Olha que legal. Tem uma frase famosa que ajuda também a gente a entender isso, que é assim: o homem faz o hábito e o hábito faz o homem. O homem que produz o hábito, nenhum ser humano nasce com os hábitos que tem. Os hábitos são produzidos. Eles não são características suas. São modos operantes que você vai instalando em você. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai produzindo esses hábitos, instalando esses hábitos na gente. A criança nasce sem nenhum hábito, aí ela vai, com o viver dela, produzindo hábitos. Os hábitos, eles são fundamentais para o viver humano. Porque uma característica que difere o ser humano do resto dos seres que a gente convive, que é o vegetal e o animal, e o mineral também, né? É que os animais, eles já vêm com o hábito. Passarinho já nasce com o hábito de saber voar. Como é que o passarinho sai do ovo e já sai voando? O hábito vem instalado nele. Ele pega, sai do voo, claro, como o ele voa, ele melhora esse hábito, mas ele já vem com o hábito. A laranjeira da laranja, por hábito, instantâneo. Põe a laranjeira lá da laranja. O ser humano, ele precisa produzir os hábitos que vão gerar o viver dele. Então, a gente não percebe, mas andar é um hábito. Você tem que produzir o hábito de andar até conseguir andar sem precisar pensar que você está andando. Falar é um hábito. Nenhum neném nasce falando. Tem que produzir o hábito de ouvir o som, decodificar o som, entender a palavra, entender o significado da palavra, pensar a frase, olha quanta coisa. Entender cada palavra, a junção das palavras para criar a frase, para conseguir articular o som de volta e responder sim, papai, né? Quando é criancinha,
mamãe. Então, falar português é um hábito. Tanto que se você nascer no Brasil, você vai se educar o hábito de falar português. Se você nascer em outro país, na Alemanha, você vai falar alemão. Por que a criança que nasce na Alemanha fala alemão? Porque ela produziu o hábito de falar alemão. E o brasileiro produziu o hábito de falar português. Se você muda de país, você vai produzir um novo hábito e tal. Então, tem hábitos mais básicos, a gente nem percebe. E outros não tão básicos. Mas, assim, o nosso viver é hábito sobre hábito em execução. Você está executando o hábito o tempo todo. Hábito. Você está fazendo tudo por hábito. A gente pode trocar a palavra hábito por programação mental. Você programou o seu cérebro, a sua mente, para executar aquilo. Tudo. Andar, chutar uma bola, beber um copo d'água, cozinhar, dar bom dia de manhã, enfim. Tem hábitos que te fazem viver bem. E tem hábitos que te fazem viver mal. Esse que é o problema. O hábito, ele faz o seu comportamento acontecer de uma forma automática. Automática. Subconsciente. Então, eu não fico pensando para falar português, não fico pensando para... Estou mexendo a mão, não fico pensando para mexer a mão. Ela mexe porque eu criei esse hábito de falar mexendo a mão e tal. Então, ele acontece de uma forma automática, subconsciente. Então, quando você se dá conta, e se não se der conta, ele está lá acontecendo sem você perceber que ele está acontecendo. Tanto o hábito que faz você viver bem é assim, quanto o hábito que faz você viver mal é assim também. Então, às vezes, você se observa e você fala, eu tenho o péssimo hábito de fazer tal coisa. Aí não fala assim? Sim. Esse é o defeito. Um homem cheio de defeito é um homem cheio de maus hábitos. Mas não os maus hábitos que falam que ele tem. Ah, você tem um mau hábito disso, daqui, ou característica. É aqueles que ele sabe que ele tem. Ou até ele tem e não sabe que tem, mas tem. Sim. Aí vem a segunda parte. Um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes. Por quê? Porque você pode transformar o mau hábito em bom hábito. Então, o que seria o defeito? O seu mau hábito é um defeito. Ele faz você viver mal. Por que é um defeito? Porque ele faz você viver mal. Não é porque ninguém falou nada. Se você observar, você vai ver que ele te atrapalha. Ele faz você viver mal. Só que você pode transformar o seu mau hábito num bom hábito. E vira uma virtude. Eu vou falar um meu, tá? Que não é gritante, mas é. E é um que eu venho corrigindo ao longo do meu viver. É o hábito da maledicência. Quando você fala mal dos outros pelas costas. No popular, é fofoca, né? Eu não nasci fofoqueiro. Eu não nasci maledicente. Eu fui aprendendo o hábito da maledicência ao decorrer da minha experiência. Eu reconheço que é um mau hábito, me faz viver mal. Até porque eu detesto quando fazem maledicência comigo. Então, de fato, é uma coisa que não acho positiva, acho negativo. Não acho nem legal eu fazer, nem quando os outros fazem. Ou o hábito comum, né, Marcelo? Tem um hábito comum, assim, né? Que é o hábito de reclamar, né? Que é um hábito. E que é um mau hábito que todas as pessoas nesse planeta já devem ter ouvido falar que, cara, reclamar da vida não te ajuda, só te atrapalha. E muitas pessoas não conseguem deixar de reclamar, né? Quase não importa qual circunstância, porque qualquer circunstância ele vai dar um jeitinho de reclamar. Eu também reconheço esse como um mau hábito, e eu também tenho esse.
Tenho o da maledicência e o hábito de reclamar. E vou me trabalhando nesse hábito. Mas tem gente que tem e não reconhece como mau hábito. Então, a pessoa precisa reconhecer para começar um trabalho, porque se ela achar que fazer fofoca é bom, ela vai continuar. Tem gente até que ganha dinheiro com isso, né? Verdade. Então, se ela achar que é bom, aí tudo bem. Para ela não é um defeito. Para mim, esse que você falou, ficar reclamando, é um defeito, é um mau hábito, e a maledicência também é um mau hábito. Eu tenho os dois e me trabalho nesse sentido. Só que o hábito você pode trocar. Você pode trabalhar o seu mau hábito e transformar ele num bom hábito. Então, um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes. Porque a mesma coisa que você faz, o mesmo mau hábito que te faz viver mal, você pode trocar ele e ele vai começar a te fazer viver bem. Então, aí está a minha interpretação do que é um defeito e uma virtude. Um defeito é um mau hábito. Uma virtude é um bom hábito. Agora, é preciso entender que o que é bom e o que é mal. Mal é o que te faz viver mal. Bem é o que te faz viver bem. Então, você tem um hábito que te faz viver mal, esse hábito é um mau hábito, porque ele te faz viver mal. Se você tem um hábito que te faz viver bem, esse hábito é um bom hábito para você, porque ele te faz viver bem. Então, um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes. Aí vem que por simples falta de atitude se aprisionou numa gaiola. Qual é a falta de atitude? Escolher os bons hábitos para viver. Exatamente. E trabalhar para que eles perpetuem e entender os maus hábitos que me fazem viver mal e trocá-los por bom. Isso. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Massa. Então, se você não tiver essa atitude de estudar os seus hábitos, investigar se é um bom ou mau hábito, e trabalhar, trocar o seu hábito ruim, né, o mau hábito pelo bom hábito, ninguém vai fazer por você. Aquele mau hábito vai continuar lá e ele vai continuar te prendendo numa gaiola de mal viver. Então, que por simples falta de atitude, aprisionou numa gaiola de mal viver. Olha que louco. Show. Muito bom. Vamos pro próximo, que senão nós vamos fazer 3 lives. Então, em uma. Mas não vai dar para fazer a letra inteira, não. A próxima também é uma outra história. É o homem cheio de mentiras. Eu vou tocar aqui a anterior e as consequentes, e aí a gente vai para a próxima. Um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes que por simples falta de atitude se aprisionou numa gaiola. Um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdades que, impedido pelas grades, não pode mais tocar viola. Um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdades que, impedido pelas grades, não pode mais tocar viola. Vai lá. Quero ouvir sua interpretação e a do povo aqui. Eu posso consultar os universitários? Pode. Cara, ele tá aqui, ó. O homem cheio de mentira é um homem cheio de verdades. Isso. Que, impedido pelas grades, não pode mais tocar viola. Isso. Então, um homem cheio... Vamos lá, vamos fazer esse exercício aí. Há 4 anos atrás, a gente deve ter conversado sobre essa letra. Pois é. Então, o homem cheio de mentiras, né, pensa... A gente tem, acho que na minha cabeça aqui, funcionam algumas possibilidades.
Uma que é a possibilidade das mentiras externas, aquilo que a gente acreditou e foi formando o nosso sistema de crença. E outro é aquilo que talvez eu perceba na minha vida como mentira, ou as mentiras que eu me conto, que também faz parte do sistema de crenças, né? E de todo jeito faz parte do sistema de crença. E, bom, não sei se eu fui na profundidade, acho que eu não cheguei aí na profundidade que você está, né? Mas um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdade, e por simples falta, que impedido pelas grades, que de novo são as prisões, né, do mal viver. Que aí não pode mais tocar viola, cara, por que eu deixei os meus hábitos, aquilo que me fazia viver bem, que provavelmente tocar viola está representando isso, né? Então, as minhas mentiras e verdades me fizeram, estão me fazendo estar aprisionados, né, por essa prisão que eu construí do mal viver, que são formadas pelos meus hábitos, e aí me impede de fazer aquilo que eu realmente gostaria de fazer, ou aquilo que me faz bem, que seria o bem viver. Tem a ver com as crenças, mas agora, digamos que é mais existencial essa parte aí. Um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdades. Vamos começar pela verdade. Depois a gente vai para a mentira, tá? Todo indivíduo é um ser humano fulano, certo? Agora vamos englobar tudo isso, ser humano fulano, numa individualidade, um indivíduo, ok? Um indivíduo, ele tem a sua individualidade. Um indivíduo, ele é um indivíduo, então ele tem a sua individualidade. A gente pode chamar essa individualidade do indivíduo da verdade daquele indivíduo. Então, cada um é uma verdade. E olha que eu não falei tem, que aí diferencia também. Você é uma verdade. Você é a sua verdade. Você é um ser verdadeiro. Então, você é uma verdade. Você é uma manifestação singular, única, individual. E essa é a sua manifestação. Se ela for realmente individual, única, ela vai ser a manifestação da verdade que você é. Trazendo isso por uma analogia para a gente entender e entrar na questão da mentira, a verdade de uma laranjeira é a laranja. Por que é a laranja? O que é a laranja? É a laranjeira sendo laranjeira. Se expressando como laranjeira. O ser laranjeira. Isso. A verdade de um cachorro é latir. O cachorro late. Se um cachorro estivesse miando, não é a verdade do cachorro. O cachorro late. A verdade de um gato é miar. A verdade de cada um é ser o que é. Ser a manifestação de si. Só que, mais uma vez, uma característica da experiência humana, única, do ser humano. O ser humano consegue mentir a sua verdade. Cachorro não mente, gato não mente, passarinho não mente, samambaia não mente, flor não mente. O único do nosso reino que é capaz de executar uma coisa chamada mentira é o ser humano. O ser humano é capaz de mentir, que é omitir a verdade. Ou distorcer a verdade. Quando você faz isso em você mesmo, quando você omite a sua verdade, quando você nega a sua verdade, quando você distorce a sua verdade, aí você deixa de estar vivendo a sua verdade. Você começa a viver uma mentira, se torna uma farsa.
Então, um homem cheio de mentiras Mentiras. é um homem cheio de verdades. Por quê? Porque a mentira ela é a ausência da verdade, assim como a sombra é a ausência da luz. Então, a hora que você mente, você está ocultando a sua verdade. Então, um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdades, porque a natureza dele está ali, mas está ocultada, negada, reprimida. Aí as palavras similares, né? Distorcida, bloqueada. Que impedido pelas grades, não pode mais tocar viola. O que é a grade? Por que a gente se nega? Não, por que um ser humano não se permite ser o que é, naturalmente o que é, verdadeiramente o que é? Por influência do outro. Aí entra o que a oficina vai chamar, que é um estudo profundo, longo, você conhece. Chama Altruísmo. De você nasce, a gente pode pegar de novo a criança, que sempre ajuda a gente a entender o nosso processo. A criança nasce sendo ela, a criança é ela é naturalmente ela fala das coisas que ela pensa, acredita e tudo mais. Daí ela começa um processo de educação, que é o processo do tem que. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que isso, tem que, porque não pode, tem, né? O certo é isso, o certo é isso, o certo é isso. E aí, com essa carga de educação que vem vindo dos seus educadores, seus pais, a sociedade, tudo isso, vai fazendo com que você não possa ser o que você é. Você começa a pensar assim, e imagina uma criança, porque hoje a gente pensa o processo de educação como adulto, mas imagina uma criança recebendo uma informação, você não pode fazer isso, isso é errado, e junto vem uma chinelada, né? Isso. Caneta vermelha, na sua folha que você escreveu, uma ideia genial que você teve, caneta vermelha, errado. A criança fala assim, meu Deus, não posso ser eu. Se eu for eu, vai dar muita treta, vai ser muita encrenca. Eu vou levar muita porrada, ninguém vai me gostar, eu vou ficar de canto, ninguém vai me chamar para festa, todo mundo vai falar que eu sou feio, bobo e não sei o quê. Aí ela começa a internalizar todo um jeito de ser que não é o jeito que ela é. Essa internalização de um jeito de ser que não é o que ela é um viver, nos termos da oficina, o viver altruísta. Ela cria uma segunda natureza. Para usar uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas deve ter gente aí que gosta, é a criação do ego. Ego significa eu. Você cria um segundo eu. Eu deixo de ser eu para ser um outro eu. Que outro eu é esse? É o eu que vão aceitar socialmente. Então você começa a ter um viver onde você não é mais você é outro. Por isso que chama altruísmo. Você deixa de ser você e passa a ser outro. Quem é aquele lá? Aquele lá não sou eu, mas eu tenho que fingir que eu sou assim, porque senão eu tô fodido. Desde moleque tô falando. É melhor fingir do que ser eu, porque a treta é menor. Então, o que acontece? Fica impedido pelas grades, ou seja, a cultura, que vem dizendo como é que tem que ser, e não pode mais tocar viola. O que é tocar viola? É você ser você, né? Você chega aqui, se diverte, tem aquela alegria de poder fazer uma coisa lúdica, né? Para que serve tocar viola? Para o prazer de tocar viola. Para que serve você ser você? Para você ter o prazer de ser você, porque só você pode ser você. Então, foi impedido pelas grades, não pode mais tocar viola, não pode mais ser o que é. E a música também, ela tem essa coisa de remeter à essência, né? Então, você não pode mais ser o você verdadeiro, aquela música de viola, aquela sua canção, a canção do seu ser. Canção do ser que você é. Olha só, Marcelo, e aí pensa, né? Se a gente tá sofrendo agora uma série de agressão à natureza, né? Está nesse momento
revivendo uma série de regressão à natureza que nós fomos fazendo, pensa que essa natureza, antes de ser externa, antes da gente sair matando tudo, derrubando tudo, mudando tudo de lugar, interferindo na ordem natural das coisas, nós fazemos isso internamente, né? Porque o grande problema é que o abacateiro está querendo produzir limão. E o limão quer produzir goiaba, e a goiaba quer produzir gueroba. Pô, lascou geral. Porque aí, pela não expressão de quem eu sou, eu causo uma lacuna, que é o viver como eu deveria viver, que é a minha verdade, que é a minha essência. Quando eu deixo de fazer isso, eu já comecei a criar um desequilíbrio. Já faltou o limão que só o limoeiro pode dar. Certo? E aí a laranja está pelejando para produzir laranja mais azeda, porque não tem limão. E aí lascou, porque a laranja começou a sair da essência dela, que é produzir laranja. Então, esse desequilíbrio todo que a gente provocou externamente, a humanidade provocou externamente, né, a nossa casa, o planeta, né, Terra, é uma consequência ou uma externalização daquilo que a gente tem produzido internamente na nossa vida e em série, né? Porque a gente pega a música The Wall e a gente canta ela a vida inteira e acredita que está fazendo aquilo a vida inteira. E quando o nosso filho nasce, para onde a gente manda? Lá para o lugar onde vai roubar a essência das crianças e colocar um chip de não pode, não deve, tem que ser assim, tem que. Esquece esse negócio de ser você. Você tem que fazer aquilo que nós estamos falando. Exatamente. Esse é o drama humano. E isso que você observou é muito louco, né? Na hora que a gente está passando pela fase da educação, a gente acha uma merda. E a gente se rebela e não sei o quê. Daí a gente entra no sistema e quando nasce o nosso filho, a gente quer encaixar ele também e esquece. A gente vai vingar. A gente vai vingar nos nossos pais. Vamos mandar meu filho também vai para lá. Perfeito. Eu estava pensando bem nisso, André. A gente fala muito, tem que voltar para a natureza, e a gente não percebe que isso simboliza, é um simbolismo, que a gente tem que voltar para a nossa natureza. Porque se cada um voltar para a própria natureza de ser humano fulano, toda a natureza ao redor, a gente vai lidar bem com ela. Vai. Isso é consequência. Então, não adianta eu me enfiar lá no meio do mato e não estar lidando com o meu altruísmo, ou seja, com a minha distorção da minha natureza. Eu vou estar distorcido no meio do mato, só isso. É isso. E aí esse viver bem é incluindo o nosso olhar e a nossa essência contemplando aquilo que eu tenho que fazer feito dos meus hábitos, escolhendo quais hábitos vai me fazer viver melhor, seja que hábito esse que for, e deixando também o outro, né? Expressar a essência que ele é. Justamente. Né? Nesse momento em que a gente começou a se encontrar dentro de casa, né? Porque muitas pessoas não se encontravam, porque a gente transformou nossos lares em dormitórios, e muitas vezes a gente não encontrava com o outro, né? Pois é. Dentro de casa. Eu recebi, cara, esse negócio da quarentena, cara, eu até comecei a conversar com a minha esposa, ela é até gente boa. É que a gente limitou tanto o nosso convívio, porque a gente tinha que fazer e ganhar a vida, e ser outra coisa, e ganhar dinheiro, e ser alguém na vida, que a gente se perdeu. E aí a gente está se esforçando para ser o que a gente não é e querendo convencer o outro de que ele tem que ser do jeito que você acha melhor que ele deveria viver. E aí que junta a parte A da música com a parte D, com a primeira pergunta que você fez lá. A parte A da música falou
A parte B, que a gente está conversando, está falando da sua singularidade, da sua unicidade, da sua individualidade. A parte B estava falando na questão das crenças, do hábito. E a parte A, o começo, você me perguntou assim, por que autoconhecimento é importante? Então, aí juntando as três coisas, é assim, a gente internaliza a educação. Né? A gente pega essa educação e transforma lá no hábito que a gente viu antes. Então, muitos hábitos que eu tenho, que você tem, que cada um tem, vem dessa educação. Você foi educado a se comportar daquela maneira, aí você foi repetindo, se tornou um hábito. Esse hábito acontece, você nem percebe que veio lá da educação, e se você voltar para trás, você vai ver que era uma coisa que você nem concordava e nem te fazia bem, e você nem gostava. Só que virou um hábito, funciona automaticamente, vai gerando a sua experiência de vida e vai gerando um mal viver, porque é um hábito que não está em acordo com a sua unicidade. E é aí que entra a prática da autociência e do autoconhecimento. Né? Você, a partir do mal viver que você está experimentando, entender que ele está acontecendo porque tem um hábito que você incorporou, esse hábito veio de outros, não tem a ver com você, para você poder entender isso e se libertar desse hábito e transformar ele. Agora, não tem como você fazer isso sem a prática da autociência, sem você entender como que funciona tudo isso dentro da sua cabeça. Você tem que conhecer o plano do inimigo para ganhar do inimigo. Chamando de inimigo, o mau hábito de inimigo. Você tem que entender como que o inimigo funciona, por onde que ele vai atacar. Se você não souber, ele vai vir e vai te pegar toda hora. Por quê? Porque se é um cego, você vai... Essa é uma boa imagem. Você vai para a guerra com os olhos fechados, como é que você vai conseguir pegar o seu inimigo se você for para a guerra com os olhos fechados? Não tem como, o cara vai te ganhar. Então você precisa abrir o olho. O que é abrir o olho? É ficar consciente desses maus hábitos, dessa cultura que foi introjetada em você, que você assimilou, que está em você, mas faz você viver mal. Você precisa abrir o olho. Abrir o olho é a prática da auto-observação e autoanálise. Então, ou em outras palavras, terapia. Você precisa fazer terapia, você precisa se questionar, se investigar, entrar dentro das suas emoções, entrar dentro dos seus pensamentos, entrar dentro dos seus valores, investigar tudo isso, porque senão você vai para a guerra de olho fechado e você vai continuar perdendo o jogo do bem viver. E você pode ganhar o jogo, mas para ganhar é preciso praticar, abrir o olho, praticar investigação, praticar autoanálise, praticar terapia, que é uma palavra mais comum. Autociência. Autociência, isso. Maravilha. Aí não fez a música inteira, então não deu para completar o ciclo. Mas eu vou tentar fazer aqui, resumidamente. Vou cantar ela e vou falando. Um homem é uma tempestade em um copo d'água, e a razão de sua mágoa é a desrazão do que ele pensa. Um homem nunca é o que pensa, mas pensa que é. É aquela história de você, do ego, lembra? Que fala, é o outro eu. Você pensa que você é uma coisa, mas você não é o que você pensa. Então, o homem não é o que pensa, mas pensa que é. Você acha que você é essa persona que você criou para suportar viver na sociedade. Aí vem. O homem crê em sua crença e duvida da fé. O homem crê em sua crença e duvida da fé. Crê em sua crença e duvida da fé, ou seja, não confia em si, né? Confia em tudo que faz ele acreditar, mas ele não confia nele mesmo. Não tem fé. Ele confunde religião com fé. Então ele crê lá na religião tal, naquela crença, mas não bota fé
na natureza dele, no que ele é. Então, crê em sua crença, mas duvida da fé. Aí fecha. O homem nunca vai sofrer, mas sofre e chora. O homem nunca vai nascer, pois só morre por fora. É o lance de que o sofrimento ele não é uma causa em si mesmo. Você não sofre para sofrer. O sofrimento é um aprendizagem. Só que você não aprende, então aquela coisa que era para você só experimentar e já sair fora, você sofre mesmo. O homem nunca vai nascer, pois só morre por fora. É isso. Essa é foda. Essa é para fechar mesmo. O homem nunca vai nascer, pois só morre por fora. Ou seja, você vai ser uma semente, você é uma individualidade, né? Você vai ser uma semente que não brotou, velho. Se você cair nessa roubada de querer ser outro, ser uma coisa que você é. Você nunca vai nascer. Você vai ser uma semente que não vingou. Você vai ser uma laranjeira que não deu laranja, uma jaqueira que não deu jaca, um cachorro que não latiu, um gato que não miou, uma águia que não voou. Porra, você nunca vai nascer. Por quê? Porque você só morre por fora. Só morre o corpo. E aí? E o ser que você é, nasceu de verdade? Não. Então, se não nasceu, não morreu. Só veio um corpo, uma casquinha, e foi embora a casquinha do mesmo jeito que veio. Viveu sem viver, e morreu sem ser o que era para ser. E aí, Marcelo, eu queria de novo pensar nesse momento, né? Que o quanto ficou revelado, o quanto está evidente o nosso medo da morte, né? E é um dos medos, assim, a ciência diz que um dos principais medos do ser humano é o medo da morte. E aí, o medo da morte é deixar de ser semente de tudo aquilo que você conhece até agora, que é uma semente, que você acha que é você, porque você não entende que você foi feito para brotar. E dessa sementinha que você acha que é, você está omitindo a possibilidade de ser uma árvore frutífera, linda, que dá sombra, que dá flores, que dá alimento, que nutre as pessoas, que enche de beleza esse mundo. Mas você tem que desapegar da semente que você é. Que é aquilo que você acha que é. Porque você só conhece essa forma da semente. Então você olha no espelho e você vê só semente. E aí, aquilo que você olha no espelho e vê é aquilo que você acredita que você é. Mas você é uma potência de ser. Exatamente. Essa é a grande metáfora da semente. Hashtag brote. Tá na hora de brotar. Brota, mano. Vamos brotar, gente. Ou desperte, né? O que tem muita gente falando, né, Ferrari? Desperte. É hora de despertar. Nós estamos... Muita gente está dizendo a mesma coisa, né? Muita gente. Nós estamos numa fase de despertar coletivo. Então, despertemos. Ó, certinho. 20 segundos para terminar. É isso. Hashtag Fechamos brote, hashtag acorde, hashtag demorou. Vamos aí! Bom demais, André. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Obrigado, Marcelo. Excelente conversa. Valeu, galera. Valeu demais. Um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes que por simples falta de atitude se aprisionou numa gaiola. Um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdades que, impedido pelas grades, não pode mais tocar viola. Um homem é uma tempestade em um copo d'água e a razão de sua mágoa é a desrazão do que ele pensa. Um homem nunca é o que pensa, mas pensa que é. O homem crê em
sua mágoa, é a desrazão do que ele pensa. Um homem nunca é o que pensa, mas pensa que é. O homem crê em sua crença.